Amém. A paz, igreja. O Senhor está falando desde o início deste culto. Continue aí atento, que eu creio que o Senhor irá falar, assim como Ele falou comigo também durante essa semana. Vamos abrir Jeremias, capítulo 1, versos de 1 a 9. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, ao qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até ao fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Porém disse-me o Senhor: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me: eis que ponho as palavras na tua boca. Amém? Glória a Deus. A igreja pode se sentar nesta noite. Estou muito feliz por estar aqui, embora trêmula, né? Se você dizer que você não treme aqui, aí, né? Porque a gente treme mesmo. Mas sabe por quê? Porque a gente se entrega na mão do Senhor. E aí a gente crê o tempo todo que é Ele quem vai falar, que é Ele que vai dizer para a igreja essa noite aquilo que a igreja precisa ouvir. Amém? Jeremias, ele é um profeta, foi um profeta, né? Seu reinado durou 40 anos, aproximadamente. Jeremias era natural de Anatote, que ficava a menos de 5 quilômetros de Jerusalém. Foi chamado por Deus para ser profeta. Era um sacerdote. Viveu um período complicado de grandes tensões, né, internacionais na época. Sua mensagem era um chamado ao arrependimento e um anúncio ao juízo de Deus. Ele avisou o povo, independente de que Jerusalém seria invadida, que o tempo seria previsto e que o cativeiro seria inevitável. A vida de Jeremias foi muito sofrida. Ele não se casou, não teve filhos. Foi uma vida dedicada à obra do Senhor. Também é conhecido como profeta chorão, né? E Jeremias me lembra um pouco eu quando começo a chorar, pedindo as coisas para Deus, pedindo para o Senhor nos ajudar. Vamos aqui ao chamado. Nessa noite, amados, nós vamos falar um pouco aqui sobre o chamado. Qual é o seu chamado? Nós estamos vivendo num tempo bem difícil, num tempo bem complexo, um tempo comparado ao tempo de Jeremias também. Os dias de hoje estão bem difíceis. Os dias de hoje, parece que as pessoas perderam a fé, as pessoas perderam a credibilidade, às vezes até, eu digo que o respeito. Vivemos um tempo onde todos
acham as coisas assim normais, tudo é normal. O jovem ir para a escola e não fazer nada na escola é normal. Tirar vários dias na escola sem fazer nada é normal. O jovem não ter um propósito, se dedicar a algo que queira, é normal. Deixa. Mais para frente ele vai descobrir, mais para frente ele vai saber, mais para frente ele vai ver. E às vezes nós passamos parte de nossa vida procurando esse chamado, a qual o Senhor, Ele conversa e mostra ao tempo todo. Porque assim como aqui na vida de Jeremias, no versículo 1:5 diz: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações, e te dei por profeta. Se Deus aqui falou com Jeremias dessa forma, Deus, Ele quer nos trazer hoje à memória que nós fomos escolhidos lá atrás. Que Deus tem para cada um propósito diferenciado. O meu propósito é de um jeito, o seu é de outro. Você nasceu para fazer uma coisa, eu nasci para fazer outra. Mas eu digo para vocês com todas as letras que todos nós temos um propósito diante de Deus. Naquele tempo, Jeremias, a dificuldade que ele passava lá era muito grande, tão quanto hoje. Os tempos de hoje nos faz aquilo que o pastor começou dizendo aqui, né? Você quer ser o crente quente? Ou você quer ser o morno ou frio? Jeremias, lá atrás, ele viveu todos esses períodos. E quando o Senhor chamou Jeremias, quando o Senhor disse que ele já era um escolhido, desde o ventre da sua mãe, desde mesmo antes de ser concebido, porque o nosso Deus é assim. Você não é um acaso. Você não é um acaso. Você é importante para o reino de Deus. Você está aqui hoje para um propósito. Todos nós temos um propósito diante de Deus. Você precisa enxergar por que você está aqui hoje. Assim como Deus falou com Jeremias, o Senhor já está falando aqui conosco essa noite. Começa a refletir em cada palavra que eu disser, em cada algo que for dito aqui, porque eu creio que o Senhor fala com a igreja esta noite. O nosso Deus quer uma igreja avivada. O nosso Deus quer trazer o avivamento para a igreja. Você, jovem, não nasceu para ir para a escola para não fazer nada. Você não foi concebido desde o ventre da sua mãe para não fazer nada. Você é especial. Você é prometido. Você é escolhido. Põe uma coisa na sua cabeça: você é escolhido. Todos nós temos um propósito. Eu falo diretamente para os jovens, mas cada um de nós tem um propósito. E eu tenho mais para te dizer: que não adianta você achar que é velho. Você falar: eu sou velho, eu não posso mais, eu não consigo mais, eu não vou mais, não dá mais, dói aqui, dói ali. Não. O Senhor, Ele vai cumprir todos os propósitos que Ele tem para você, com você. Não adianta você ficar fugindo. Você precisa entrar naquilo que o Senhor tem para você. Você precisa orar, você precisa estar perto, você precisa buscar. Muitas vezes nós queremos ser médico, mas não queremos estudar. Muitas vezes nós queremos algo diferente para nós, mas não vamos buscar. O Senhor tem um propósito para cada um de nós. Ninguém está aqui hoje pelo acaso. Nós somos filhos, semelhança do Senhor.
o Senhor, Ele fala hoje claramente com a igreja, assim como Ele falou com Jeremias. Deus tem um propósito na sua e na minha vida. Você é importante para o reino de Deus. O Senhor, Ele não vai deixar você descansar enquanto cumprir todos os propósitos que Ele tem para você. Você que é jovem, ainda está começando. Você não pode deixar o tempo parar, porque o tempo não para. O tempo não para. Se você pegar para ler a palavra, você vai entender aquilo que o Senhor tem para você, que você é um propósito para Deus. Você é um propósito para a casa de Deus. Você é um propósito na sua família. Você é um propósito na sua escola. Deus tem um propósito. Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito com você. Deus tem um chamado com você. Deus espera algo mais de você. O Senhor conta com você esta noite. O Senhor conta com a igreja esta noite. O Senhor, Ele quer uma igreja avivada. Nós temos que querer viver aquilo que Jeremias viveu. Quando nós falamos em chamado, nós não falamos de algo fácil. Quando nós falamos em chamado, nós não falamos de algo que está simples. É algo especial, é algo diferente, é algo que você precisa sentir, que você precisa viver, que você precisa dobrar o joelho, que você precisa clamar. Que às vezes você chora, que às vezes você pensa em desistir, que às vezes você pensa em não falar, você pensa em se calar. Você não pode se calar. O Senhor não quer ninguém calado. Quando o Senhor entrega um chamado na sua mão, você tem que desenvolver aquele chamado. Todos nós temos um chamado, todos nós temos um propósito diante de Deus. Nós não podemos se conformar com este mundo. Nós não podemos nos conformar com aquilo que o povo tem colocado, que a televisão, a mídia tem colocado na nossa mente, na nossa cabeça, em dizer que tudo é normal, que tudo é simples. Não é, não é. Jeremias sofreu também, Jeremias pagou o preço também, mas o Senhor disse: eu estou com você. E o Senhor está contigo esta noite. O Senhor está contigo esta noite. Antes que te formasse no ventre, te conheci. Versos 1, 5. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Olha que lindo, te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Esse era o chamado de Jeremias. E qual é o seu? Qual é o propósito que Deus tem colocado para você? Às vezes vamos para a escola, às vezes parece que acordamos e não sabemos o que fazer, não sabemos que direção tomar. Mas eu falo para você que o primeiro passo é você buscar a palavra de Deus. A palavra tem direcionamento para todos, para todas as idades, para todos nós. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo que Ele quer fazer na sua vida ainda. Você não pode se conformar com este mundo. Você é especial no reino de Deus. E quando Deus fala aqui para Jeremias: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. É Deus falando com Jeremias. É Deus falando com Jeremias. Deus era na vida de Jeremias, assim como Ele é em nossas vidas também. Deus era grandioso na vida de Jeremias, assim como é grandioso em nossas vidas também. Os dias de hoje podem ser difíceis como os dias de Jeremias. Mas eu tenho que te dizer uma coisa: o mesmo Deus que operou na vida de Jeremias é o mesmo Deus que opera nesta noite aqui. Você precisa dar ouvidos aos propósitos do Senhor para a sua vida. Você tem a grandiosidade de Deus contigo. Às vezes você acha que ninguém está te vendo, que ninguém está te olhando, que ninguém te enxerga, que aquilo que você fazia não era bom.
Mas Deus, Ele está vendo. Deus, Ele te enxerga. Deus enxerga o oculto. Deus vê tudo e a todos. Às vezes fazemos coisas erradas. Às vezes pecamos. Deus, Ele está vendo. Deus está enxergando. Mas ainda há tempo de você recomeçar. Você não está neste mundo para ser como este mundo. Você é diferente na presença de Deus. Você é diferente no reino de Deus. Você é escolhido, você tem um chamado. Precisamos entender o nosso chamado. Jeremias era profeta. Vocês acham que profeta só entrega coisas boas? Vocês acham que o profeta ele só fala coisa linda? Que amanhã você vai ganhar um carro, só prosperidade, que amanhã você vai ganhar muito dinheiro, que tal coisa Deus está fazendo, só prosperidade. Não, Deus também, o nosso Deus é um Deus próspero, é um Deus de prosperidade, sim. Mas o chamado de Jeremias aqui diz que ser profeta não era simples assim. O chamado de Jeremias aqui diz que ser profeta era algo muito mais além. Que o Espírito Santo de Deus, ele precisa estar presente em nossas vidas. Que o Espírito Santo de Deus precisa ser clamado todos os dias, para que ele possa entrar, para que ele possa trabalhar, para que ele possa tirar do nosso coração aquilo que tem nos incomodado. Nós temos a chance de recomeçar, nós temos a chance de viver um tempo diferenciado na presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz: neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Jesus, ele já venceu por você e por mim o mundo. Jesus já fez o diferente. Deus, ele nos conhece. E nós precisamos viver o propósito de Deus para que nós sejamos parecidos com Ele. Nós somos a semelhança, nós somos parecidos. Nós precisamos querer essa semelhança, nós precisamos querer esse diferente. Na maioria das vezes, o jovem não tem um plano traçado. Às vezes nós somos inconstantes. Eu falo de jovem porque a igreja toda é jovem. A igreja toda é jovem. Nós somos jovens. E às vezes não temos um plano traçado ainda. Ainda estamos sem saber o que fazer. Porque não buscamos o conhecimento, não buscamos na palavra, não buscamos aquilo que tem, aquilo que Deus tem. Precisamos ter uma vida constante de oração, uma vida constante na igreja, uma busca constante. Porque sabe como que é esse mundo aí fora? Esse mundo, ele nos engole. O maligno nos engole. Nós precisamos estar firmes nos propósitos. Nós precisamos estar firmes naquilo que Deus tem, naquilo que Deus quer para nós. Deus não te fez para você ficar aí sentado. Deus te fez para coisas grandiosas. Coisas grandiosas. O nosso Deus, a magnitude dele é tão grande, é tão imensa, é imensurável a gente descrever aquilo que ele tem para cada um de nós. Mas muitas vezes nós preferimos dormir e ficar num sono profundo. Muitas vezes estamos dispersos, estamos dormindo, estamos olhando o que a mídia está fazendo, o que a mídia está falando. Esquecemos de estar aqui pautados na palavra, que nos dá o respaldo, na palavra que nos fortalece, que nos direciona. No versos 1:6, Jeremias: Ah, Senhor Jeová, ainda não sei falar, pois sou um menino. O que aconteceu aqui, essa meninice de Jeremias? Eu não sei falar, sou ainda um menino. Você entende o quê? Que às vezes nós se comportamos como menino. Nós se comportamos como menino, como criança, como imaturos diante das situações, com medo de encarar.
com medo de querer fazer, fugindo dos propósitos, fugindo daquilo que Deus quer fazer, da forma como Deus quer usar, da forma como Deus quer falar. Temos medo até às vezes de entregar uma profecia para alguém, por quê? Mas se Deus te mandou entregar algo, entregue, porque é Ele que está se responsabilizando, não é você o responsável, não é você o responsável, é Deus. Se Ele quer te usar, profeta, você tem que levar a mensagem é dele, é Ele quem põe, a palavra diz aqui, é Ele quem põe as palavras na boca, na sua boca. Não tem que ter medo. Às vezes o profeta paga o preço. Às vezes a gente acha assim, olha para o profeta e fala: nossa, que lindo, Deus usa. Mas o profeta, ele paga um preço. Ele paga um preço, por quê? Porque ele entrega aquilo que Deus manda, e aí ele sofre. Dependendo daquilo que Deus mandou ele fazer, ele sofre com aquilo. Jeremias sofreu muito. Jeremias foi castigado, Jeremias foi preso, sofreu bastante, e até fugiu. Jeremias, ele não queria ser profeta, ele não queria fazer aquilo que Deus estava mandando ele fazer, porque ele tinha medo. E às vezes nós somos assim, nós temos medo, mas nós estamos diante de um Deus que é Ele que fala, que é Ele que faz. Às vezes inventamos desculpas para não atender o chamado de Deus. Às vezes a gente inventa até uma doença. Ai, estou com uma dor ali, hoje eu não vou. Para não atender o chamado de Deus. Colocamos obstáculos para não entender o propósito de Deus. No verso 7 diz: porém, disse o Senhor, não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Aleluia! Jesus, Ele dá o respaldo. O Senhor, Ele não nos deixa na corda bamba. Ele nos dá o respaldo de tudo que Ele vai fazer. Se Ele está mandando, tem que fazer, porque é Ele quem fala aqui no verso 7. Ele dá o respaldo, Ele vai estar ali junto. E o que nos faz mover? A nossa fé. Nós precisamos crer no Deus que nós servimos. Nós precisamos viver, mergulhar. Nós temos que mergulhar para sentir esse diferencial de Deus na nossa vida. Se a gente não mergulhar, se a gente ficar ali no raso, a gente não vai sentir. Você não vai sentir a presença de Deus se você não mergulhar, se você não se entregar, se você não for determinado. Tem que parar de inventar desculpas para atender o chamado, para atender aquilo que Deus tem. Deus tem muito para fazer, Deus tem muito. Deus, Ele não aceita aqui a desculpa de Jeremias, porque é Ele que está enviando, é Ele que está falando. Às vezes a gente prefere se esconder numa situação, se esconder atrás do pilar, se esconder para a gente não atender o chamado, para não fazer o que Deus manda. Deus, quando Ele fala, Ele indica a direção, Ele dá a direção daquilo que Ele quer. No versos 1, 8, diz aqui: não temas diante deles. Aqui quando diz não temas diante deles, é porque aqui já está dizendo que Jeremias ia enfrentar muitos obstáculos, que não ia ser fácil. Quando o Senhor já avisa, já adverte: não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor.
Deus aqui já estava falando com Jeremias. Deus aqui já estava falando para Jeremias que ia ter obstáculos, mas que ele estava com ele. Então nós não devemos temer naquilo que o Senhor colocar em nossas mãos. Jeremias era um profeta que com certeza enfrentou muita adversidade. Mas o que é lindo de ouvir é saber que Deus estava com ele o tempo todo. E o nosso Deus é assim, Ele está conosco o tempo todo. Às vezes, quando a gente tem uma atitude que vai fazer algo de errado, parece que nós sentimos, ouvimos Deus falar na nossa consciência, para que a gente mude, para que a gente não faça, porque está errado. Quando estamos em oração, quando estamos no propósito, quando buscamos a Deus, Ele fala. O Deus que falou com Jeremias aqui é o mesmo Deus ainda hoje. Ele fala claramente. Quando foi para eu trazer essa palavra, eu pedi para Deus, orei a Deus, e pedi oração para uma pessoa, e a pessoa falou assim: Deus vai falar como Jeremias. E eu já tinha estudado a palavra Jeremias. Então o que você entende? Você consegue entender que quando Deus quer falar algo, Ele usa quem Ele quer e Ele fala da forma que Ele quer? E Ele mostrou ali para mim que era sobre Jeremias, porque Ele iria estar falando com a igreja, Ele iria conduzir. E assim eu criei, e assim eu recebi a palavra. Porque quando Deus quer falar com a igreja, Ele fala conosco primeiro. O nosso Deus, Ele é tão grandioso, Ele é tão maravilhoso. Ah, Senhor, eu estou maravilhada com aquilo que Deus tem para fazer, com aquilo que Ele quer fazer. E às vezes nós estamos diante de uma igreja que ainda dorme. Ah, Senhor, ah, Jesus, nesta noite, Pai, ah, Deus, o meu coração arde, Senhor, mas aquilo que o Senhor quer eu vou falar, Pai. A igreja ainda dorme, o Senhor fala. O Senhor quer uma igreja avivada. E como é que faz para ser uma igreja avivada dentro do seu chamado, daquilo que Deus tem para você? Essa busca constante, essa união, orar, estar junto, estar nos cultos, buscar. Quando você consegue sentir que quando você vem a um culto e você falta em outro culto, você sente uma diferença? Você sente que está adormecido? Você sente que está faltando algo? Porque é assim que nós devemos sentir. Porque em cada culto, em cada encontro, em cada palavra dita aqui no altar, Deus fala de uma forma diferente. Assim como Ele falou na vida de Jeremias. Em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Se você clamar, Ele vai responder. Ele vai responder. Em Mateus 7:8, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Quer dizer, se você pedir, você vai receber. Se você bater, o Senhor vai abrir para você entrar. Na medida que vamos conhecendo Deus, vamos entendendo Deus, vamos agindo conforme a instrução de Deus, vamos experimentando a qualidade de vida que Ele prometeu. Porque a promessa de Deus diz que neste mundo nós teremos aflições, sim, mas Ele já pagou o preço por nós. Ele já pagou o preço. E que nós vamos conseguir vencer, porque Ele venceu.
Ele venceu. Em Cristo nós somos vencedores. Temos que entender os propósitos de Deus e confiar. Nós temos que entender os propósitos de Deus. Jeremias chorou, Jeremias sofreu, mas Jeremias entendeu. Nós temos que deixar de agir como crianças, como pequenos, e começar a colocar nas mãos de Deus a mudança que queremos. Qual é a mudança que queremos? Qual a mudança que queremos para os dias de hoje? O que você tem pedido para o Senhor no dia de hoje? O que você quer fazer? Na sua escola, no seu estudo, na sua casa, no seu lar? Ah, Jesus, eu preciso de uma mudança. Eu preciso de algo novo. E o Senhor conhece o seu coração. Ele conhece os desejos do seu coração. O Senhor conhece. E Ele vai fazer o novo. Porque o nosso Deus é o Deus do novo. Nós podemos viver o diferente. Nós podemos ser diferentes. Mas nós precisamos crer naquilo que Ele tem para nós. Deus tem muito para nos dar. Qual é o seu chamado? Você que está estacionado, você que foi chamado para evangelizar, você que foi chamado para levar a palavra, você que é um profeta escondido, medroso, está na hora de você vir para frente, está na hora de você querer o novo de Deus, está na hora de você exercitar aquilo que Deus colocou no seu coração, na sua vida. Está na hora de você entender os propósitos que Ele tem para você, porque são grandiosos. São grandiosos os propósitos de Deus para a sua vida. Ah, Jesus. Pai, nesta noite, Pai, vamos ficar de pé. Vamos clamar ao nosso Deus. Vamos pedir para o nosso Deus aquilo que nos impede de viver o novo, seja no nosso trabalho, seja os sonhos que você sonhou, aonde você quer estar, o que você almeja. Nós estamos diante de um Deus grandioso, um Deus que realiza sonhos, um Deus que faz o diferente. Ah, Jesus, faz nessa noite algo novo para a tua igreja, Senhor. Visita os corações, Senhor, nesta noite que estão adormecidos. Jesus quer te acordar nessa noite. Jesus quer fazer algo novo na sua vida. O que você tem pedido, o que você tem clamado, o quanto você tem chorado, ou até mesmo você tem se fechado, você tem se guardado. Você não quer falar, você não quer chorar, você não quer aparecer, você não quer clamar. O Senhor te convida a clamar nessa noite, a chorar na presença dEle, a clamar por aquilo que você quer, por aquilo que você precisa, porque Ele é o Deus que faz, que realiza milagres. Hoje é noite de quarta-feira, é noite de milagres. Você precisa tomar posse. Você tem tomado posse daquilo que Deus tem para você? Você tem tomado posse da quarta-feira de milagre? Ou você veio aqui para assistir o culto? Ou você estará aí do outro lado para assistir o culto? Você não pode ser um mero assistidor. Você tem que ser alguém que quer estar presente na presença de Deus, vivendo os propósitos de Deus. Aquilo que está liberado aqui é para você. O que está sendo liberado neste altar é para você. Recebe da parte de Deus. Recebe da parte do Senhor. Recebe da parte do Senhor aquilo que for liberado aqui, amado. Entra na presença de Deus. Queira o novo para a sua vida. Queira sair daquilo que está te deixando estacionado, daquilo que te deixa travado, daquilo que te deixa parado. Jesus quer fazer diferente. Assim como Ele fez, Ele usou a vida de Jeremias para falar com as nações. Jesus, Ele quer fazer com você também. O que você tem pedido para Deus, o que você tem clamado para o Senhor? Como está o seu coração? O seu coração tem ardido pela presença de Deus? O seu coração tem ardido para fazer o que é certo? O seu coração tem ardido para receber do céu? Oh, amado,
A presença de Deus é grandiosa neste lugar. O Senhor está visitando você nesta noite. Aleluias, aleluias, oh aleluias, glorioso Deus, grandioso Deus. Tu és maravilhoso, Deus. Ah, Jesus, Tu és o mesmo ainda. Tu és o mesmo ainda. Tu és o mesmo ainda. Tu és o Deus que faz milagres. Tu és o Deus que realiza sonhos. Tu és o Deus que enche essa igreja da Tua glória. Manifesta a Tua glória, Senhor. Manifesta a Tua presença, Senhor. Manifesta o Teu querer neste lugar. Manifesta a Tua presença, Senhor, na vida de cada um que aqui está, Senhor.